Olá, estudante! Hoje nós vamos aprender sobre as características dos sistemas operacionais. Vamos falar sobre o Windows, o Linux e o Unix. Então, os sistemas operacionais são um software fundamental que vai gerenciar recursos de hardware e fornecer essa interface para que os usuários interajam com o computador ou dispositivo. E as características dos sistemas operacionais podem variar dependendo do tipo de sistema, como sistema de desktop, servidores, sistemas embarcados e assim por diante. Então, a gente tem vários tipos de sistemas operacionais dependendo do tipo ali do sistema. Se a gente tem um celular, a gente vai ter um Android, um sistema operacional Android. Se a gente tem um desktop, a gente tem um sistema operacional Linux. Podemos ter o Unix ali também, o Linux ou o Windows. Algumas características dos sistemas operacionais são essenciais aí para que a gente possa entender o funcionamento eficaz dele. Então, a gente tem o gerenciamento de hardware, que é o sistema operacional vai gerenciar todos os recursos de hardware do computador, incluindo os processadores, a memória, o dispositivo de entrada e saída, armazenamento de rede, eles que vão alocar e liberar recursos conforme ali necessário. A gente tem a interface com o usuário, que ele vai fornecer interface para que os usuários vão interagir com o sistema e pode incluir interfaces gráficas para sistema de desktop ou interface de linha de comando para servidores e sistemas embarcados. Então, aqui permite a interação visual com o sistema operacional através de elementos gráficos, como ícones, janelas e menus, ou interface de linha de comando, que vai permitir ao usuário, então, essa interação com o sistema por meio de comando de texto. Multitarefa, a capacidade ali de executar várias tarefas simultaneamente, que vai ser uma característica comum e permite aí que vários usuários executam vários programas ao mesmo tempo. Então, a multitarefa é essa capacidade de executar várias tarefas. Multithread, muitos vão suportar o multithread, permitindo que os programas sejam divididos em vários threads para executar tarefas ali simultâneas, aproveitando melhor os múltiplos núcleos do processador. Gerenciador de memória, que são essa alocação que vai gerenciar a memória do dispositivo para garantir que os programas tenham acesso à quantidade necessária ali da memória. Então, aqui a gente vai ter uma alocação dinâmica e eficiente no espaço de memória, utilizando técnicas como paginação, segmentação e swapping. Sistemas de arquivos, ele vai gerenciar o armazenamento dos dados ali do disco rígido, unidades de estado sólido e outros dispositivos de armazenamento e vai fornecer o sistema de arquivos para organizar, armazenar e recuperar os dados. No sistema de arquivos, a gente tem a organização e o gerenciamento de dados em um formato estruturado. Vai permitir a criação, a leitura, a gravação e a exclusão de arquivos e diretórios. No gerenciamento de hardware, o sistema operacional vai gerenciar todos os recursos de hardware do computador, vai incluir os processadores, as memórias, os dispositivos de entrada e saída, armazenamento e redes e alocar e liberar recursos conforme então necessário. Sem o sistema operacional, um computador, dispositivo móvel é inútil, não teríamos a plataforma que carrega o programa para escrever uma carta, escutar uma música, navegar na internet ou enviar um e-mail. Então, é importante a gente ter aí o sistema operacional. É ele que é essencial para gerenciar todos e coordenar os recursos de hardware e de software de um sistema de computador. Ele vai apresentar diversas características, que são fundamentais para o funcionamento eficiente, então, do computador.
E aí a gente entra na evolução dos dois grandes sistemas operacionais, que é o Unix e o Windows. O MS Windows possui mais de 40 milhões de linhas de código escritas, em sua maioria, em linguagem C, porém com alguns módulos desenvolvidos em C++ e Assembly. O sistema ele é estruturado combinado aí o modelo de camadas e o modelo cliente-servidor. Embora ele não seja totalmente orientado a objetos, o MS Windows representa seus recursos internos com objetivo. Então, a evolução do sistema operacional Windows, ele foi desenvolvida pela Microsoft, abrange várias décadas desde o lançamento da primeira versão, que foi em 1985, e a gente vai aprender as principais versões do Windows. Então, a gente tem aqui, em 1981, o MS-DOS de 16 bits monoprogramável e monousuário. Em 1985, a gente tem o MS Windows, que é uma interface gráfica. Já em 1988, a gente tem o Windows NT, que ele é conduzido por David Coulter. Em 1990, a gente tem o Windows 3.0, que é uma interface gráfica incorporada ao MS-DOS. Já em 1995, a gente tem o Windows 93, a gente tem o Windows NT Desktop, que ele é 32 bits, multitarefa, preemptiva, multithread, memória virtual. Em 1995, a gente tem o Windows 98, que ele incorporou o menu inicial e a barra de tarefas. Já em 1998, a gente tem o Windows 98, que é interligado com a interface, que é a versão 4 FAT32. Então, aqui é a primeira versão do Windows 1.0, que é a primeira versão do Windows. Ele foi lançado em 1995 como uma interface gráfica para MS-DOS e introduziu conceitos como janela, ícones e menus. O Windows 2.0, que ele já introduziu aqui a calculadora. Então, nessa versão, a gente tem o MS-DOS também, mas a gente já tem uma interface com uma calculadora. O Windows 3.0 marcou aí pela popularização do Windows, com uma interface gráfica mais redefinida. E ele introduziu o Manager e o File Manager, que são os arquivos. Então, aqui a gente vê os arquivos, a calculadora e essa interface gráfica mais redefinida. Já o Windows 95 é uma versão marcante que trouxe a barra de tarefas e o botão iniciar. Então, a gente vê aqui o Start, que apresentou a interface gráfica de 32 bits e suporte a multitarefa preemptiva. Já no Windows 98, foi a melhoria na interface do usuário e suporte a dispositivo Plug and Play e introduziu a Internet Explorer 4. O Windows ME, ele foi focado com multimídia e experiência ao usuário. Ele teve uma vida útil curta devido a problema de estabilidade. No Windows Vista, a gente introduziu a interface aéreo e melhorias em segurança. Ele enfrentou críticas devido a requisitos de hardware elevados e problemas de desempenho. O Windows 8, ele introduziu a interface modem com azulejos dinâmicos, recebeu crítica pela remoção do menu iniciar clássico. Então, aqui a gente não vê o menu iniciar. No Windows 10, que é um modelo de serviço contínuo com atualizações regulares, ele retornou ao menu iniciar, introduziu o assistente virtual ali no navegador Edge e suporte para múltiplos dispositivos, incluindo PC, tablet, Xbox e dispositivo IoT. E aí a gente tem o Windows 11, que ele introduz uma nova interface do usuário
com um novo menu iniciar, barra de tarefas e outros elementos visuais, melhorias na experiências de jogos e suporte para aplicativos Android. Aí a gente tem o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Server, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. No Unix, ele é um sistema, então, de multitarefa e multiusuário, desenvolvido inicialmente em 1960 e 1970, e algumas características dele são essenciais, que ele é multitarefa e multiusuário, Shell, que possui um poderoso interpretador de comando Shell, que permite aos usuários interagirem com o sistema por meio de comandos de texto. Ele é formado por duas estruturas de dados, que é a estrutura do processo e a área do usuário. A estrutura do processo, que contém o seu contexto ali de software, deve ficar sempre residente na memória principal. Ele tem hierarquia de diretórios, estabilidade de desempenho e portabilidade também. Então, o Unix é um sistema operacional multitarefa e multiusuário e ele possui execução simultânea de multiprocessos que permite, então, aos usuários interagirem com o sistema por meio de comandos de texto. Essa foi a evolução do Unix. Então, a gente vê desde 1969 até 1993. Já o Linux é um sistema operacional de código aberto, baseado no kernel do Unix. Ele foi desenvolvido por Linus Torvalds na década de 1990 e se tornou uma alternativa popular para sistemas Unix e outros sistemas operacionais. Ele possui o código aberto, variedade de distribuição, segurança e escalabilidade, interfaces de linha de comando e suporte a hardwares de diversidades. Então, o Linux, ele é criado pelo Torvalds em 1991, que é uma das implementações mais populares do kernel e é frequentemente usado em servidores. O coração do sistema operacional Linux é o kernel Linux, que ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware, como processadores, memórias, dispositivos de armazenamentos e periféricos. E ele é conhecido por essa estabilidade e segurança também. Devido à natureza aí de código aberto, muitos olham e examinam o código-fonte, identificam vulnerabilidades e trabalham para corrigi-lo. Isso torna uma escolha popular para servidores e sistemas críticos. Já no Windows, existe alguns tipos de sistema de arquivo para o Windows. Então, a gente vê aí formato como CD, DVD, FAT e NFTS, que é o sistema aí de arquivos que utiliza esquema de organização de arquivos e estrutura de dados, conhecida como árvores, e também oferece maior segurança. No Unix, a gente vê que não há definição de um tipo de sistema de arquivo especificamente, porque esse trabalha de forma hierárquica nos diretórios. É possível criar vários diretórios e arquivos que estão distribuídos entre as máquinas, que vão, então, compartilhar recursos remotamente, o que torna viável uma implementação do sistema de arquivo que suporta o trabalho ali remoto. O Unix tem os arquivos remotos, que é o NFS, RFS e AFS. Então, a gente vê vários tipos, a evolução e vários tipos de sistemas operacionais. O Windows, o Linux e o Unix.